E olha só, a gente sabe que a história do povo brasileiro é rica em diversidade cultural, religiosa. Então, que tal conhecer um pouco da trajetória e costumes dos judeus que chegaram ao Brasil e fizeram do país a sua casa? O Fala Brasil visitou o Museu Judaico aqui em São Paulo, que acaba de lançar uma exposição sobre a imigração judaica na Amazônia. No centro do vaso de cerâmica, uma estrela de Davi, um dos símbolos do judaísmo. Já a decoração da peça é com formas geométricas do grafismo marajoara, herança dos povos indígenas que habitaram a ilha de Marajó, no Pará, um estuário do rio Amazonas. Objetos, fotos, documentos e textos que fazem referência a uma imigração ainda pouco conhecida no Brasil, a vinda de judeus do Marrocos, norte da África, para a região amazônica. São mais de 200 anos de história, contada na maior exposição do Museu Judaico de São Paulo desde a inauguração em 2021. O imenso painel montado no mezanino do museu tem a cronologia dessa história. Ele começa em 1808, quando termina o monopólio de Portugal sobre o comércio no Brasil. Em 1810, o primeiro grupo de judeus marroquinos chega à então capitania do Pará. Então, eles chegavam por Belém e iam para os interiores da Amazônia para fazer o comércio dos regatões, que basicamente eram os mascates do rio. É uma história que conta o entrelaçamento de várias culturas, né, da cultura judaico-marroquina com a amazônica, e como eles chegaram há 200 anos e até hoje é uma comunidade que está lá estabelecida, que conta hoje com cerca de 400 famílias, mais ou menos. São 220 itens divididos em 13 núcleos. Famílias, vida em sociedade, o comércio, a relação com a floresta. Aqui, um exemplo de como os imigrantes judeus se adaptaram à cultura e produtos locais amazônicos. Os utensílios de cozinha vieram de longe, mas os costumes da alimentação foram repensados aqui. Em Pêssar, você não pode comer a farinha de trigo, então come-se a matzá, que é uma espécie que é um pão sem a farinha, e só que lá não existia esse produto, então eles usavam a goma de tapioca para fazer, e várias adaptações. Então, por exemplo, o tacacá, que é uma comida local, vai camarão, e nos preceitos judaicos você não pode comer o camarão, então eles substituíam pelo pirarucu, que é um peixe local, né, bastante tradicional da culinária paraense. Uma das 13 sessões dessa exposição foi dedicada especialmente aos cemitérios e é de fundamental importância para se contar essa história. Inclusive, o primeiro cemitério judaico no Brasil é de 1842, em Belém do Pará. Por meio dos túmulos desses cemitérios, dos inscritos grafados nas pedras, foi possível entender como esses judeus se dispersaram ao longo dos rios pela região amazônica. Um dos destaques da exposição, uma Torá, livro sagrado do judaísmo, com cerca de 400 anos. Ela foi trazida de Manaus para São Paulo, especialmente para essa mostra. Provavelmente ela foi produzida na Espanha, e com a Inquisição, em que os judeus foram expulsos da Península Ibérica, alguma família que saiu da Espanha levou ela para o Marrocos, onde ela viveu por 300 anos, mais ou menos, e alguma família que daí imigrou para a Amazônia trouxe nessa viagem. É uma relíquia. Eu acredito que seja uma das torás mais antigas, se não a mais antiga que a gente tem aqui no Brasil. A mostra Judeus na Amazônia vai até o dia 5 de maio do ano que vem no Museu Judaico de São Paulo. Sempre de terça a domingo. Aos sábados, a entrada é gratuita.